Quero trazer um tema hoje que é muito sensível nos tempos atuais, que é a frustração dos alunos durante o seu processo de preparação. Tem algumas formas mais comuns que os alunos acabam se frustrando. Tem a frustração da própria prova, né, da prova em si, depois de meses de preparação. Essa nós vamos deixar para um outro momento, para discutir. Hoje nós vamos trabalhar especificamente a frustração durante o processo de aprendizagem. Então, nesse caso, tem duas formas do aluno se frustrar durante o caminho, né? A primeira é aquela com aquela lista de exercícios, né? Várias listas de exercícios, o aluno não consegue matar uma ou duas ou três, e se isso se tornar uma constante, ele acaba, num dado momento, entrando num processo de frustração, e isso pode ser perigoso. Mais específico hoje que nós vamos trabalhar são as frustrações relacionadas às medições do seu desempenho acadêmico com os simulados, né, o que a gente chama de simulado. Um simulado nunca vai simular uma prova mesmo, né, porque tem um fator que nunca vai conseguir ser simulado, que é o nervosismo. Porém, ele serve para duas coisas, né, basicamente, para treinar a sua estratégia de execução de prova naquele determinado tempo e medir, de uma certa maneira, o teu desenvolvimento acadêmico até aquele momento. E aí o aluno, imaginemos que ele acerte 35% na primeira prova, repita algo próximo disso na segunda prova, no segundo simulado, 35%, 36%. E nessa segunda ele já começa a se frustrar, porque ele identifica que ele está muito fora da margem de que aquele concurso que ele vai prestar precisa. Então, um aluno que é medicina, por exemplo, no Enem, e ele está acertando 35%, ele precisa de 70 e poucos por cento em matemática, por exemplo, né? Ele fala, pô, estou muito longe, eu quero acertar no terceiro simulado 70% em matemática. Isso é um grande erro, porque o aluno, na verdade, quando ele formula esse parâmetro de 70% no terceiro simulado, apenas para manter o exemplo, por que não 65%? Por que não 75%? Por que 70%, por exemplo? Isso se dá porque ele está olhando para o final do percurso. E o processo, o olhar deve ser mais para o mundo atual, para o momento atual, e um pouco para o retrovisor. Ou seja, de onde nós viemos e onde nós estamos academicamente. Ou seja, como nós estávamos nessa mesma disciplina, na última medição que nós fizemos, e como nós estamos agora. Então, quando o aluno se frustra nisso, há um grande risco dele começar a ter uma desistência psicológica, já que ele não vai alcançar, ou provavelmente não vai alcançar, esses 70% de uma medição para outra. E o risco dele fazer essa desistência psicológica, ele vai continuar, inclusive, indo à aula, vai continuar fazendo exercício, mas com menos afinco do que ele faria se tivesse motivado ainda. Então, toda a preparação está sob risco a partir do momento que o aluno começa a se frustrar. Uma forma da gente excluir essa frustração é colocarmos metas mais curtas. Portanto, num dado momento, ele está acertando 35% e a meta para o próximo simulado é 45%. Ao batermos 45% no próximo simulado, vamos para 55%. Ao batermos 55%, aumentamos para 65% e assim vai. Por que isso? Porque quando colocamos metas irrealistas e não batemos, nós nos frustramos. Ao colocarmos metas menores e superamos essa meta, a sensação de felicidade, a sensação de dever cumprido é um gás a mais, é um motivador a mais. E o que é felicidade e o que é tristeza? Senão, no caso da felicidade, nós aumentarmos o resultado diante da expectativa. E o que é tristeza, frustração, senão o resultado ser menor que a nossa expectativa anterior. Ao nos mantermos motivados durante todo o processo, é como se nós renovássemos o nosso gás para continuar nessa preparação. Então,
Hoje, como uma espécie de dica, né, um norte para a gente entender como funciona esse vasto campo da preparação de provas, a dica é: coloquemos metas plausíveis, façamos simulados constantes para que a gente possa medir o nosso desempenho e ter sempre um parâmetro de curto prazo. Daqui a 8 meses a pessoa vai fazer a prova. 8 meses é muito tempo para se manter motivado. Então, se fizermos aí um simulado pelo menos uma vez por mês, a gente consegue a cada mês renovar a nossa meta, nosso parâmetro, e ao batermos, vamos manter sempre a nossa disposição, a nossa felicidade, inclusive, de continuar estudando nessa preparação. Beleza? Bom, fico por aqui. Um grande abraço a vocês.